Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, clamando, buscando, pedindo as suas muitas misericórdias, né? Porque se as misericórdias do Senhor, nós não somos nada, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Hoje foi mais um dia, hoje é dia 26, né? 26 de maio de 2025. Estamos a 664 dias para o término da geração da figueira. Graças a Deus. Graça e paz, Val. Seja bem-vinda, minha irmã. Que o Senhor abençoe. Paz, Amanda. Seja bem-vinda. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, né? Muitos acontecimentos aí, né? Nós estamos vendo o circo brasileiro pegando fogo. Paz do Senhor, doutor Ivânio. O circo brasileiro pegando fogo, né? Tá terrível, né? A turma tá desesperada, morrendo de medo, né? Com o que tá vindo aí, né? Quer dizer, os grandes, né? Porque os pequenos já não nem estão aí, nem vão chegando, porque para o lado do pequeno já está acostumado a sofrer mesmo, né? Então, para ele, tanto faz como tanto fez, subir ou descer, a gente vai se acostumando com a situação. E os filhos de Deus estão aguardando o retorno de Jesus, não é verdade? Nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor, então a nossa luta não é contra eles, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? Contra o que habita neles a nossa luta, né? Shalom, Viviane, paz do Senhor, Sara. E eu queria falar uma coisa com vocês. Aqui no sul, a situação está ficando delicada, né? O Rio Grande do Sul está se mobilizando, doutor Ivânia de lá, ele sabe o que eu estou falando, está se mobilizando. O gaúcho, ele tem sangue quente. O gaúcho, de todos os estados do Brasil, o gaúcho é aquele que parte para cima. Presta atenção. E atrás do gaúcho vai Santa Catarina, vai Paraná, isso não tem dúvida, não tem dúvida. E com certeza uma parte do Mato Grosso grande, porque a maioria do Mato Grosso do Sul são gaúchos. Exatamente. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Armazenem um pouco de alimento, armazene alimento que vocês puderem, tá? Armazena água, tá? Você que mora em apartamento, pelo menos 2 litros de água por dia para cada pessoa dentro da sua casa, porque é o seguinte, meus irmãos, a situação tende a ficar quente, porque é o seguinte, o negócio está assim, o trombeta está agindo em cima dos homens lá, né? Dos urubus, né? O trombeta tá em cima dos urubus. E os urubus vão vir para cima de nós. Entenderam? E nessa história toda, com certeza eles vão fazer muita prisão. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou falando aquilo que os meus olhos enxergam, não estou falando nada que Deus está falando, nada disso, não. Eu estou falando que os meus olhos estão vendo e analisando. Então, nós temos 2 situações. Uma é esse governo que já está caindo, partir para cima do povo, tá? Partir para cima do pessoal que vai fazer do agro, né? E a outra situação é de não acontecer nada e o agro se sair bem, tá? Mas pelo certo, pelo não certo, se preparem, armazena alimento na tua casa pelo menos para uns 20, 30 dias agora, nesse momento agora, tá? Porque a situação vai ficar crítica. Agora eu vou te dar um conselho, boa noite, Patrícia, que eu já dei uma outra vez que aconteceu que encarceraram esse monte de gente que tá presa aí. Eu, na época, falei, não entrem nessas passeatas.
Não entrem nessas reivindicações. Não entrem porque isso é uma cilada, isso é uma armadilha. Mas, irmã Ruth, nós precisamos lutar pela nação. Eu concordo com você, concordo, mas essa luta está errada. Não é uma luta correta. Você quer ver uma coisa? O que o povo brasileiro tem feito para Deus? Nada. Tem achincalhado o nome de Deus nas redes sociais, né? Não só na social, né? Apesar que na social até a gente fala muito da palavra de Deus, né? O povo tem achincalhado Deus em tudo quanto é lugar. Os carnavais são da pior categoria possível contra Deus. Os homens estão se rebelando contra Deus. O Rio Grande do Sul, apesar de ter crentes homens de Deus lá dentro, mas é o país que mais tem, que mexe com as trevas, entendeu? Enquanto a Bahia tem 3 mil terreiros no país inteiro, lá tem 300 mil, entendeu? Exatamente, doutor Ivane, não entrar nisso daí, cai fora, porque é o seguinte, se o Brasil quer sair da onde está, é clamar a Deus. Boa noite, Alberto. Se o Brasil quer sair da onde está, é botar o joelho no chão, pedir perdão pelos pecados. Porque a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e clamar, eu ouvirei, boa noite, Valéria, eu sararei a terra. É promessa, isso é promessa. Não se esqueça que o Brasil, 40% a 50%, ou se não for mais, nós somos todos descendentes de judeus. Nós somos todos descendentes, nós somos efraimitas. Os índios brasileiros são efraimitas, meus irmãos. Os índios brasileiros são efraimitas. Por que é que você acha que a terra do Brasil manda comida para os reis da terra? Hã? Uma irmã descobriu isso. E o dia que ela falou, eu fiquei maravilhada. Porque o Brasil é da tribo de Azer. E a tribo de Azer, a promessa para ele é que ele ia produzir comida para os reis da terra. Tá entendendo? Então, os índios brasileiros, essa terra aqui é da tribo de Azer. Tá entendendo? A tribo de Azer se encontra aqui. Por isso somos bem-aventurados. Por isso Deus deixou o Brasil para ser avacalhado, achincalhado, acabado. Totalmente, porque a gente já é desde sempre. Mas totalmente agora, no final. Para faltar aí de 3 a 4 anos para tudo terminar de acontecer. Entendeu? Eu acho que é menos, mas, né, vamos dar um passo de tempo. Então, o Brasil, ele mantém o mundo, paz, Larissa. O Brasil mantém o mundo, boa noite, Aline. Mantém o mundo. A comida dos reis da terra sai do Brasil, que é a promessa dada a Azer. E o restante do país são judeus que vieram da Inquisição. Os sefarditas. Entenderam? Todos vocês que... Ó, Coutinho é sobrenome judaico, tá? Se você não quiser saber, que eram os cristãos novos. Coutinho, o meu Queiroz também, porque o meu nome é Ruth de Queiroz Urbinati, né? O Queiroz meu. Na minha família tem Estrela, tem Pires, tudo sobrenome judaico, que foi transformado, tá entendendo? Todos nós, de uma certa forma, somos descendentes de judeus. Presta atenção. E sobre o Brasil tem a bênção de Azer. Por quê? Porque os índios brasileiros são da tribo de Azer. Entendeu? Boa noite, Fernanda. Então, meu irmão, por isso Deus deu para o Brasil essa bênção de só estar acontecendo tudo isso aí que está acontecendo, tá entendendo? Agora... Porque nós estamos no final e Deus já deu toda a corda que o Brasil precisava para se arrepender. Mas ele não se arrepende. Então agora chegou o momento de tratar, né, o povo de Deus que está aqui no Brasil. Shalom, Joelma. Pois é, Coutinho, Pires, Silva, Souza, é tudo judeu. Abra olho para o céu, quantas estrelas se é que você pode contar. Exatamente. O Rio Grande do Sul tem muita
muita coisa oculta e idolatria, e por isso essa luta toda aqui nesse estado, exatamente. E vou dizer, Deus é tão maravilhoso, Torivânio, que Deus vai derrotar a terra do Rio Grande do Sul para guardar o povo dele na terra do Rio Grande do Sul, você pode ter certeza. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu acredito que o Senhor nos guardará nessas terras, terra arrasada, porque o Curitiba tem mais terreiro terreiro de coisas ocultas, tá? Do que Curitiba e do que igreja evangélica, se vocês quiserem saber, tá? Só para vocês terem ideia. Curitiba é outro lugar também, terrível, terrível. O sul do país parece, porque nós somos o pé, né? Nós somos a bota do Brasil. Então daqui toda a parte oculta, firmada aqui, ela tem sustentação lá para cima, entenderam? Então Deus vai quebrar, sabe por quê? Porque Deus ama o Brasil, Deus ama os brasileiros, nós somos a tribo de Azer, nós somos os sefarditas, entenderam? Nós somos o povo que corre nas suas veias o sangue de Jesus. E os gentios, né? Aqueles que são gentios aqui, né? Que somos nós também, todos nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Eu ali em cada bairro em Curitiba tem igreja. Pois é, pastor. Mas eu sei, eu tô falando para o senhor porque eu tenho as estatísticas disso daí. Eu nunca me esqueço, um senhor que morava lá falou para mim, Ruth, eu fiz num bairro, em cada esquina tem uma casa de coisas ocultas, entendeu? E isso agora tá se mesclando, né? Shalom, Sandra. Não, é igual. O sul do país mexe muito com o ocultismo, entendeu? É um ocultismo velado, né? É um ocultismo que não aparece, entendeu? Camuflado, mas mexe muito com o ocultismo. Aqui, irmãos, escuta o que eu vou contar para vocês. Aqui na minha cidade, tem uma família que rege a cidade aqui. Eles tomam conta da cidade. É assim, eles alternam o poder aqui, entendeu? Exatamente, exatamente, pastor, exatamente isso daí. Eles fizeram isso porque eles precisam que o sul do país, né, decaia, entendeu? Sejam menos homens, para não fazer como como que é? Como é que chama? Como é que diz? Ai, meu Deus, farroupilha, como é que chama? Na Guerra Farroupilha, né? Guerra Farroupilha. Porque queira ou não queira, o Rio Grande do Sul comanda. O Rio Grande do Sul está na frente aqui. Irmãos, eu fui convidada quando eu tinha meus 30 anos para fazer parte do grupo separatista do Brasil. É aqui numa igreja ucraniana, ortodoxa ucraniana, que em Maringá é o grupo separatista do Brasil. Entendeu? Na época, a sede era lá. E eu digo para vocês, eu não duvido que o Brasil se separe. Eu não duvido. Eu não duvido. É a Guerra dos Farrapos, né? Guerra dos Farrapos, isso. Então, não tem lugar que para ter mais tradição do que o Rio Grande do Sul, né? Eu sei porque eu ia bastante aí. Eu ia no Rio Grande do Sul, eu ia ali para Gramado, né? Gramado como que é? Taquara. Acho que é Taquara ou Taquaral, não me lembro agora. Acho que é Taquara. Eu fazia no colégio adventista, eu fazia, como é que diz? Eu fazia palestras sobre música, entendeu? É Taquara, isso mesmo. Eu fazia palestras sobre música, aquela região toda ali, sabe? Então eu conheço, a tradição gaúcha é a coisa mais linda que tem, né? É a coisa mais linda que tem. Não tem um estado que tenha o que tem o gaúcho. Eles amam a terra, apesar de tudo, de todo o ocultismo, mas eles amam a terra deles. O resto do Brasil não tem o amor que o gaúcho tem por sua terra. Não tem. Por isso é o medo do governo federal. Esse é o medo deles, entendeu? Esse é o medo deles. Não tem gente que ame mais a sua terra do que o gaúcho raiz. Ele morre pela terra dele. Entendeu? Então eu acredito que se for o que estão falando, o que eu vejo no Twitter, lá no X, em breve nós vamos estar divididos. Eles vão dividir o país. Mas vamos lá, né? Vamos aguardar o que Deus tem, né? O que Deus vai fazer. Eu estava falando alguma outra coisa, mas não lembro o que era.
Mas é isso aí, irmãos. Vamos ficar firmes. Eu só peço para vocês, não entrem na guerra. Shalom, Leninha. Não entrem na guerra, nessa guerra. É uma guerra vencida. Entendeu? E os rock, né? Não entrem nessa guerra, que essa guerra, ela já... O Senhor vai começar a confrontar o povo, entendeu? O Senhor vai começar a confrontar os reis da terra. Vocês viram hoje o Macron? Vocês viram o que aconteceu com ele? Pois é, o pai dele deu uns tapas nele, né? O pai dele deu uns tapas nele lá no avião. Semana passada, né? Foi pego guardando, né? Farinha, como é que diz? Foi pego guardando aquela farinha alucinógena, né? O outro guardando coisinho de cheirar a farinha, né? Vocês viram? Você sabe o que é isso? Lembra que Deus mandava o anjo dele para confundir as pessoas? Vocês lembram? Lembra de Gideão? Lembra Gideão? Que Gideão bateu, quebrou a moríngua e chacoalhou a tocha, né? Chacoalhou a tocha e o povo começou a se matar, fogo amigo, começaram a se matar uns aos outros. Gideão não precisou nem fazer nada, ele só foi e pegou depois que eles se mataram, ele foi lá e pegou o resgate deles. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está confundindo essa gente, Deus está expondo eles à vergonha pública, entenderam? Irmãos, daqui para frente vai ser assim, uma contra Deus e Deus coloca 10 contra eles, entendeu? Apesar deles ainda estarem aqui, mas agora chegou a hora do confronto. Nós vamos ver o poder de Deus confrontando essa gente. Não tenham dúvidas, eles estão começando a serem expostos e vai piorar. Se prepare, que nem eu coloquei lá no grupo, toma um chazinho de maracujá, porque nós vamos ter fortes emoções daqui para frente, uma atrás da outra. Não digo nada se o Senaqueribe daqui não desaparecer, porque o defunto já foi, né? Agora esse daí pode ser preso, né? E na verdade ele é um, como é que diz? Ele cresceu esses dias, né? Ele cresceu, o pé ficou maior, entendeu? Exatamente, por causa da exposição deles, por isso que eles querem fazer o marco, né, da internet. Põe suas VPNs aí, viu? Põe suas VPNs para poder acessar, né? Mas, irmãos, é isso aí. Vamos ficar firme com Jesus. Não se metam em nada. Fiquem quietos dentro das suas casas, clamando pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa missão. Santificando as nossas vidas, porque Jesus não tarda a voltar. Cada hora a gente está vendo mais, está muito forte o indício da volta de Jesus, nós estamos sentindo na pele. Eu não sei você, mas eu sinto na minha pele que a volta de Cristo é muito rápida, muito rápida. Vamos viver um estreito, vamos viver um estreito. Deixa eu dar um conselho aqui para vocês, sabe vaso de barro? Então, vocês comprem um vaso de barro, 2 vasos de barro grandes, presta atenção. Se possível, bem fundo, tá? Alto, tá? Não um vasinho de barro baixo, não, alto. Um vaso aí que caiba uns 10 litros, mais ou menos. Aí você compra um menor, tá? Que ele, do mesmo formato, mas menor do que ele, que dê mais ou menos 8 centímetros de largura entre o maior e o menor. Você pega, enche o fundo do vaso de areia de barranco. Escuta o que eu tô falando. Enche o fundo do vaso de areia de barranco. Aí você coloca o vaso menor dentro do vaso maior. E aí você vai contornando as laterais com areia de barranco, tá? Aquela areia bem solta. Você vai contornando e deixa bastante areia guardada. O que você vai fazer? Se a energia faltar, eletricidade faltar, isso que eu tô te falando é uma geladeira natural. Como que você vai gelar? Você vai colocar água no entorno e essa água com a terra de barranco, areia de barranco, vai fazer com que a cerâmica esfrie. Tem que ser cerâmica, a vermelhinha.
igual filtro de barro. Então faz com que esfrie. Você tem condições de guardar, armazenar alimentos ali de 3 a 4 dias. Presta atenção, meu irmão. Isso é coisa séria. Faça isso. Porque se faltar energia, você tem como conservar as suas carnes. Tenham sal em quantidade para você salgar as suas carnes. Presta atenção. Presta atenção. E o Senhor nos guardará em nome de Jesus se alguma coisa acontecer. Vamos clamar a Deus para que nada aconteça. Mas se acontecer, nós precisamos estar preparados. Porque nós sabemos que o Senhor tem avisado já faz tempo que isso tudo vai acontecer, né? Nós sabemos. Mas, irmãos, deixa eu passar a mensagem do Senhor dessa noite. Eu tenho uma mensagem bem curtinha para dar para vocês hoje. Quer dizer, eu tenho um recado de Deus para alguém, porque eu não sei quem que é esse alguém, tá? Mas eu quero ler com você aqui, eu quero que você se concentre bem no que eu vou ler aqui. Diz assim em 2 Reis 6, se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis 6. O Senhor desde tarde está falando comigo, entendeu? É, dia 30 para frente, dia 30 tá marcado. E pelo que eu tô vendo, o sul pelo menos vai parar todo. Então prestem atenção aqui. Eu quero que vocês vejam bem 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1. Diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Então, presta atenção, em Israel tinha uma escola de profetas, tá? Uma escola onde os profetas aprendiam a palavra de Deus. Profetizar, irmão, não é você colocar a mão na cabeça do outro e falar, meu servo, minha serva, o Senhor manda te dizer tal coisa assim, assim. Não, não é isso. Profetizar é você pregar a palavra de Deus. Exatamente, Leninha, parando o sul, para tudo, minha irmã, para tudo. E o medo deles é esse. Eles estão com muito medo. Então, prestem atenção. Não. Então, eles tinham a escola de profetas. O que é uma escola de profetas? Uma escola de profetas é uma escola do estudo da Torá, estudo da Bíblia, estudo daquilo que Deus faz, estudo dos preceitos do Senhor. E isso é uma escola de profetas. Então, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então, eles estavam dormindo ali apertados, eles precisavam ampliar o lugar, né? Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Então eles foram buscar madeira para construir um rancho de madeira para aumentar. Isso falando nossa linguagem aqui, né? E eles foram. E disse um: serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Então disse um dos rapazes, né? Serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu vou. E foi com eles, esse rapaz. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Então cortaram as madeiras que eles precisavam. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, então derrubou uma viga, né? O ferro que ele estava cortando a figa caiu na água e clamou e disse, ai meu Senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? Eu estou lendo 6 de 2 Reis. E disse o homem de Deus, Eliseu, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Irmãos, presta atenção. Eliseu, ele jogou na água um pedaço de pau no lugar onde o rapaz disse que tinha caído o ferro. E quando ele joga aquele pedaço de pau, o ferro flutuou. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. O que é a voz
do homem de Deus? O que é a voz do homem que tem autoridade do Espírito Santo? Mas, última, naquele tempo o Espírito Santo atuava na terra, atuava em cima daqueles que buscavam a Deus. Não era em toda a terra, não. Era em cima daqueles que buscavam o poder de Deus. É o que vai acontecer, o que já está acontecendo agora. O Espírito Santo está sendo retirado da terra, está ficando só sobre aqueles que adoram a Deus, que buscam ao Senhor, que estão com as suas vidas em sintonia com a palavra de Deus. Por isso você está vendo as igrejas precisando colocar luz negra, precisando colocar tela preta atrás, né? Precisando fazer chapiscos, precisando colocar, incrementar a bateria da igreja, precisando fazer uma ginástica corporal e mental, né? Entenderam? Para poder segurar o povo na igreja, porque o Espírito Santo foi embora, então agora precisa trabalhar com as emoções. Entenderam? Exatamente nesse caso na vida de Eliseu. E Eliseu, ele tinha tanto poder de Deus na vida dele, tanto, que as ações dele, o movimentar dele, a fala dele, ocasionava uma revolução na terra. Lembra que ele pediu para Elias porção dobrada do Espírito? Lembra? E ele ficou tão atento, porque é uma coisa que ele queria tanto, que Elias falou para ele: se você me ver eu indo embora, você vai ter. E ele ficou tão atento que ele não desgrudava os olhos de Elias. Ele não desgrudava os olhos de Elias. E ele recebeu a porção dobrada, porque ele viu Elias subindo. E ele viu quando Elias joga a capa para ele, né? Então, o que essa tarde foi falado no meu espírito é o seguinte, presta bastante atenção. O que o Senhor me colocou, me veio assim na minha mente, que era para dizer para você. Você está achando que a tua situação já foi para o fundo do poço. Você está achando que a situação que você está enfrentando é uma situação que não vai ter mais jeito. Você está com medo, você está perdido, você está sem saber para que lado correr. Você não quer pecar, mas você está sem ter saída. Mas nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor aqui, ele está dizendo o seguinte, que o Senhor vai fazer a situação flutuar do fundo da água. O Senhor vai levantar a tua situação lá do fundo da água. Você está achando que afundou, agora não existe mais o que fazer, eu estou perdido, eu estou perdida, eu não tenho para onde correr numa situação que nós estamos, numa crise que se está. Saiba de uma coisa, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono dos reis da terra. Não é porque nós estamos no fim dos tempos que as coisas acabaram, não, as coisas estão continuando. E aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir rapidamente, porque o tempo já está terminando. Mas tudo que o Senhor prometeu, ele vai te fazer aqui. Aquilo que o Senhor te deu no teu coração, entendeu? Exatamente, para que a ajuda do alto venha, exatamente. O professor colocou diante de uma confissão, era emprestado. Confessar para que a ajuda do alto venha. Então, meu irmão, você está achando que não tem saída, que você vai ficar com a cabeça afundada, como a cabeça da avestruz, né? Ela afunda a cabeça na terra. Não, não vai. O Senhor vai levantar a tua cabeça, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai fazer a situação flutuar. Só precisa você cumprir os requisitos do Pai. Quais são os requisitos do Pai? Boca fechada. Sem murmuração. Porque é o seguinte, meu irmão, aquele que murmura é porque ele não confia. Entendeu?
Quando você fechar a sua boca, quando você entender como agir no mundo espiritual, que no mundo espiritual nós entregamos para Deus as nossas pendengas, aquilo que nós não podemos fazer, é o Senhor quem faz. Então, o Senhor, nessa noite, eu não sou de trazer, não gosto de trazer mensagens assim, mas eu não posso falar aquilo que o Senhor não mandou falar. Eu procurei um monte de coisa para falar, mas o Senhor fala comigo, não, é o ferro flutuante, o ferro vai flutuar, a situação vai flutuar, entendeu? Então você aguarda com paciência no Senhor, você espera, você fecha a sua boca, fecha a matraca, que você gosta de falar muito, fecha, alivia o seu rosto, porque o alívio do seu rosto diz que você confia no Senhor. Porque o Senhor não vai te deixar, Ele não vai deixar que Satanás tire de você aquilo que é teu por direito. Presta atenção. Mas você precisa entender que você precisa fechar a boca. Você precisa ficar com a alegria do Senhor. Um rosto alegre, meu irmão, não é um rosto macambúzio, né? Você já viu um rosto macambúzio, aquele rosto fechado, né? Parece que até os dentes estão sendo comidos, né? Naquela época o profeta Eliseu, e agora é Jesus e o próprio Espírito Santo de Deus agindo exatamente. E Deus, Ele está fazendo uma revolução. Nós temos que entender que nós estamos chegando num momento em que o Senhor está mostrando quem é quem. O Senhor está abrindo portas e fechando outras. O Senhor está separando uns e juntando outros. Para quê? Porque Jesus está prestes a voltar. E muitas das vezes a junção que você tem com alguns não faz bem para a tua vida, não vão te deixar você permanecer com a coroa na sua cabeça. Mas como você é separado, escolhido para o reino dos céus, o Senhor precisa te separar. É uma coisa estranha até de falar, né? O Senhor precisa separar você do restante, para que você não tenha empecilho na tua vida para herdar a vida eterna. Entendeu? Então o Senhor está movimentando águas na vida de muitas pessoas de uma forma estranha, de uma forma que parece que a gente não entende. Mas se você tem a visão da águia, o Senhor vai te fazer entender. Então, meu irmão, eu só te digo uma coisa, a ordem que o Senhor me deu nessa tarde era para falar sobre isso. O ferro vai flutuar, a situação vai subir, não vai estar escondida, ela vai estar exposta. E você vai pegar o ferro e vai fazer aquilo que é para fazer. A situação não está perdida. Presta atenção, a situação não está perdida. Ela simplesmente deu uma jogada. Entendeu? Mas o Senhor é aquele que vai cuidar de você e vai levantar a tua situação. O Senhor não vai deixar você ficar confundido na frente dos teus inimigos, não. Então você só precisa fechar a boca, aliviar o teu semblante. O teu semblante tem que estar um semblante confiante, não um semblante destruído, não. Eu já contei para vocês, eu uma época estava aqui em casa passando uma luta muito grande, sem dinheiro para nada. Sem dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro nem para ir para o mercado naquela época, e cheia de alunos e sem dinheiro. E eu tava assim nervosa, né, Shalom Luciana, nervosa. E eu andava para um lado e para o outro, e eu falava com Deus, e o meu semblante duro, triste, amargurado. De repente eu escutei assim, alivia o teu rosto, alivia teu rosto. Eu falei, como aliviar o meu rosto? Eu tô nervosa, tô cansada. Alivia o seu rosto, porque Satanás conhece o teu semblante. Satanás sabe exatamente como agir com você enquanto você está com o teu semblante triste, apreensivo. Tira essa apreensão do seu rosto.
Vai lá no banheiro, lava o rosto, passa uma água gelada no rosto e sai de lá com o rosto alegre. Isso tudo eu escutei aqui, ó. É nesse ouvido que eu escuto. Irmãos, eu fui no banheiro, passei uma água gelada no rosto, isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. E ali eu comecei a aliviar o meu rosto. Eu comecei a colocar alegria no meu rosto. Desde então, eu posso passar qualquer prova. Eu tento permanecer com o meu rosto sereno. Eu tento permanecer com... Boa noite, Claudete. Eu tento permanecer com o meu rosto suave. Entendendo? Porque nisso eu não dou brecha para Satanás. Nisso eu não deixo Satanás saber o que eu estou passando por dentro. E a minha conversa não é com os outros, a minha conversa é com o Pai. Então eu entro no meu quarto de oração aqui. Fecho as portas, entendeu? Fecho as portas do quarto de oração e oro ao meu Pai em secreto, porque Ele vai me ouvir. Entendeu? Quando Jesus disse, né? Entra quando jejuardes, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto o teu Pai vai te ouvir. É isso aqui, irmãos. O nosso quarto está aqui. As nossas janelas estão aqui, as portas e as janelas estão aqui. Fecha eles e conversa com teu Deus com o rosto de um servo de Deus. Um rosto do servo de Deus é o rosto, sabe que jeito? Daquele homem que tem a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias falou isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E olha o que Neemias estava passando, em Sambalate querendo pegar ele, né? Tobias e Sambalate lá no pé do templo, mandando ele descer. E Neemias falava, não posso descer, estou numa grande obra. Irmão, não desça ao nível do teu adversário. Não desça. Não desça da tua torre. Não, você está numa grande obra, você está construindo uma grande obra. Os teus adversários vêm te amolar, os teus adversários vêm aí atrás de você. Não dá bola para eles, não. Avisa só assim, olha, não posso descer, estou construindo uma grande obra. Entendeu? Simples assim. Eles vão ficar atônitos, porque uma coisa que Satanás não gosta, é de homens e mulheres que têm confiança no Senhor e não dão lado para o que eles estão falando. Irmãos, se tem uma coisa que o crente precisa aprender, é parar de ouvir a conversa de Satanás. Se nós parássemos de ouvir a conversa do diabo, nós não teríamos medo nenhum. Nós chegaríamos à estatura de fé, à estatura de regozijo do varão perfeito. Mas a gente não compreende o Deus que a gente serve. A gente muitas das vezes tem a visão da galinha, fica olhando para baixo. Não, meu irmão, você tem que ser águia. Deus nos criou como águias para voar, para enxergar a situação de cima, não de baixo. Deus te colocou para ser rei e sacerdote com Cristo na vida eterna. Você tem que se preparar agora. Tem que se preparar agora. Ruth, que é isso que você está falando? Você ficando maluca? Não, meu irmão, não tô não. Você tem que ter postura. Exatamente. Ele não foi na conversa de Sambalate nem de Tobias. Ele falou, estou construindo uma grande obra. Nós estamos construindo, nós estamos levantando os nossos... Amém, amém. Pastora Shirley Soares. Amém. Nós estamos construindo os nossos muros para alcançar a vida eterna. Nós não temos tempo de olhar para as afrontas de Satanás. E quem quer que seja que venha trazer as afrontas dele. Porque você tem que entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, meu irmão. Mas a nossa luta é contra principados e potestades que já estão sendo tirados de lá. Porque a noiva vai ter o casamento com o cordeiro e vai ser nos ares. Então Satanás tem que sair de lá. Então eles já estão saindo.
Miguel já está lutando com seus anjos aí em cima para destronar o império de Satanás aí nos ares, porque Satanás não pode ir para o céu, não pode vir para a terra, né? Agora ele está vindo porque ele vem para a batalha final. Mas você tem que entender que a tua luta não é contra pessoas, mas contra o que rege essas pessoas. Então, para lutar contra eles, você precisa parar de dar ouvidos. Falou? Ah, foi? Ai, mas Deus é grande. O meu Deus é grande. Senhor, você ouviu? Confio em ti. A minha esperança está em ti, não está em ninguém. Está isso no Senhor. É em ti que eu confio. Entendeu? Deixa eu contar para vocês esse dia que Deus falou comigo. Para você também, Aline, um grande abraço. O dia que Deus falou comigo para eu aliviar meu rosto, eu estava sem um tostão para ir no mercado. Escuta isso. E eu estava assim, naqueles dias terríveis, né? Terríveis. De repente, quando eu fui no banheiro, escuta isso, eu fui no banheiro, lavei o rosto, comecei a melhorar meu semblante, parou um carro aqui na frente de casa, parou um carro aqui, desceu um casal. A senhora que dá aula de patchwork, eu falei, sou eu. Eu falei assim, a minha mulher quer fazer. A senhora tem horário? Eu falei, tenho. Falei o horário, o dia tá. Falei assim, quanto que a senhora cobra? Naquele tempo eu cobrava a cada 4 aulas 180, né? Eu falei, eu cobro 180. Ele falou assim, olha, ela vai começar a semana que vem. Eu falei, beleza, eu vou anotar aqui, fica guardado esse dia para ela. Mas eu nunca exigi nada adiantado. Ele falou para mim assim, mas eu já vou deixar pago várias aulas. Eu vou deixar pago mais de 180 para a senhora segurar o lugar para ela. Falei, amém, louvado seja Deus. E com esse dinheiro, graças a Deus, eu pude abastecer a minha casa naquele período. Entendeu, irmãos? A obediência a pequenas coisas que Deus nos ensina, elas trazem resultados imediatos. Eliseu era um homem cheio do poder de Deus. Ele ouviu o desespero do rapaz que tinha perdido a sua ferramenta, que nem dele era, mas a ferramenta estava ali emprestada. E com certeza esse rapaz não tinha como pagar essa ferramenta. E ele se desesperou. Não é minha. E Eliseu só perguntou para ele, aonde está a ferramenta? Está ali, naquele lugar ali, caiu ali. E Eliseu jogou o galinho de árvore, né, o toquinho, né, cortou um pau e o lançou ali. E o ferro flutuou. Sabe por que Eliseu fez isso? Sabe por que Eliseu tinha confiança naquele a quem ele servia? Irmãos, eu sei que nós estamos no final dos tempos, já estamos no finalzinho de tudo. No finalzinho, Jesus está voltando, mas ainda temos que passar dias aqui, e não serão dias fáceis, serão dias de guerra, dias que nós vamos ver tudo negro. Mas você não pode perder a alegria do Senhor na tua vida, você não pode perder a suavidade de Cristo da tua vida. Quando a situação apertar, fecha os teus olhos, fecha a porta do teu quarto de oração e entra em contato com aquele que te criou. Senhor, livra-me, salva-me. E ele vai atender, como atendeu Eliseu, para socorrer aquele rapaz. Você precisa adquirir a fé que move montanhas. Você precisa adquirir essa fé que faz até o ferro levantar na água. Entendeu? Irmãos, olha, eu tenho trazido tanta palavra dura, né? E hoje o Senhor me agraciou com uma palavra leve. Uma palavra leve, né? Uma palavra de ânimo. Uma palavra de conforto. Entendeu? Então, meu irmão, entre na presença do Pai. Entre na presença do Senhor. Ele é aquele que vai fazer o ferro flutuar na tua vida. Que ferro é esse, irmã Ruth? É dívida, é isso, é aquilo? Irmão, é tudo aquilo que difícil é para ti. É difícil para ti a conversão da tua família? É um ferro afundado.
É um ferro que afundou. Parece que nunca minha família vai se converter. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder de levantar os ossos secos. Está no tempo do Senhor levantar o vale de ossos secos que precisa ser levantado nos últimos dias. Está na hora. Quem são esse vale de ossos secos? São os últimos que vão se salvar. Parece que nós não vamos ver a saída. Parece que o Senhor esqueceu de nós. Ele não esqueceu, não. Ele está ouvindo cada uma das tuas orações. Ele está vendo cada um do seu problema. Ele está vendo todas as afrontas que você está passando. Está vendo. Mas Ele quer ver a tua perseverança. Ele quer ver a alegria do Senhor na tua vida. Ele quer ver você jubilar na presença daquele que tudo pode. Ele quer ver você confiar naquele que te amou primeiro. Naquele que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é esse. Ele quer ver você reagir. Ele quer ver você parar de murmurar. A murmuração, meu irmão, é a mesma coisa que feitiçaria. A murmuração é algo que traz coisas terríveis, entendeu? Vivemos entre bênção e maldição, Monte Gerizim, Monte Ebal. Obediência e desobediência deve ser, né? Obediência teremos o Espírito de Deus, desobediência trairemos maldição e não podemos dar nome que é o diabo. Exatamente. Muitos de nós buscam a maldição com a sua própria mão. Mas aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião que não se abala. Ele não estica a sua mão para lado nenhum, ele fica quieto. Entendeu? Ele fica quieto, aguardando as muitas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Tá entendendo? Então, meu irmão, a ordem do Senhor nessa noite para a tua vida, para as nossas vidas é: busca Deus. Ser fiel, mantenha a alegria do Senhor, fala pouco, fala o mínimo, aprenda, meu irmão, a falar o mínimo, aprenda a fazer isso, nós precisamos aprender a falar o mínimo, e ore mais, feche os seus olhinhos, feche a porta do teu quarto, aqui ó, a porta do teu quarto é isso aqui ó, e fala com Deus no secreto da tua vida. Fala com o Senhor no secreto da tua vida. É aqui que é o teu secreto. Aqui ninguém ouve. Aqui Satanás não pode te ouvir. O que nós falamos aqui, ele escuta. Mas aqui não. Aqui é você e Deus. Só. E o Senhor vai abrir as portas do céu para a tua vida. O Senhor vai jogar no mar a ordem. Ferro, levanta. Ferro, levanta. Vidas, levantem-se na minha presença. É tempo de entenderem quem eu sou. É tempo de se chegarem a mim. É tempo de salvação na vida da casa dos filhos de Deus que estão buscando salvação por suas famílias. Mas precisa de determinados critérios. E é o que o Senhor está falando hoje. A tua arma está na tua mão e fácil de você usar. Saiba como proceder. Saiba como buscar. Porque o Senhor vai fazer obras. O Senhor nessa noite vai levantar ferro. O Senhor nessa noite vai levantar. Ele vai soprar sobre o vale dos ossos secos. Vai colocar nervos, vai colocar musculatura, vai colocar pele. No vale que está aí, na casa de todos os filhos de Deus, porque nós já estamos no final de tudo. Nós já estamos no final. Então agora a hora é... Tudo que tiver que acontecer, irmãos, vai ser rápido daqui para frente. Então aguarda.
Toma bastante chá de maracujá para as fortes emoções que teremos nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém? Esse era o recado que o Senhor mandou passar hoje. É um recado pequenininho, eu não posso... Eu quero seguir o texto, mas eu não consigo seguir. Entendeu? Não consigo seguir, porque a ordem do Senhor é isso. O ferro vai boiar. O ferro vai boiar. Simplesmente cumpra a tua parte. Cumpra a tua parte. Olha, o que vem aqui a seguir é lindo demais, mas eu não consigo avançar. Não consigo avançar. O Senhor não me dá autorização para avançar. Mas a ordem é somente essa. Alivia teu coração. Tenha dentro de você de verdade a alegria do Senhor é a tua força. Deixa eu te falar uma coisa. Quando as tuas lágrimas estiverem caindo, que elas quiserem ser lágrimas de angústia, você olha para o céu e diz: Senhor, meu coração está querendo ficar triste, mas os meus olhos estão em ti. E eu não vou abalar, achando que o homem pode me destruir, porque a minha vida é tua. A minha vida pertence a ti. E nada nesse mundo vai me tirar da tua vontade. Você precisa confessar ao Senhor. Você precisa aprender a confessar o Pai. Porque nessa confissão, sabe o que gera? Fé. E não se esqueça, nós temos duas colunas para entrar na vida eterna. Uma é fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós não tivermos fé. E a outra é a santificação. Sem ela, ninguém verá a face do Senhor. Então, guarda o teu coração das raízes de amargura. Ah, irmã Ruth, eu vou na casa do fulano de tal e eu saio de lá tão amargurada porque a pessoa fala cada coisa, ela me olha de um jeito tão terrível. Pois é, então você quer um conselho? Não vá. Não deixa a raiz de amargura ficar no teu coração. Não é tempo de ter raiz de amargura. Por que não é tempo? Porque Jesus está voltando. E nós não sabemos, daqui para frente, nós não sabemos o momento em que ele virá. Entendeu? Ferro, peso do que virá, e Jesus, aquele que levanta das profundezas. Exato. Então, Jesus está voltando e nós precisamos ficar alertas. Nós temos que continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar lutando, mas sem criar raiz de amargura no coração. A raiz de amargura, meu irmão, tira a coroa da tua cabeça. Então não tenha. Se precavenha. Seja inteligente. Você nasceu colado na tua mãe, no cordão umbilical. O que aconteceu? Foram lá e cortaram o cordão umbilical. Então nem nela você tá seguro. Nem nela você tá preso. Você deve respeito, você deve amor, mas você não está preso. Você tem que trabalhar com a reta justiça. Entendeu? A justiça que vem do alto. Então fica alerta. Você não pode criar raiz de amargura. Porque se essa raiz de amargura criar, ela cria como uma teia de aranha na tua vida. Ela vai te envolvendo. Vai te envolvendo quando você viu os teus sentidos estão absorvidos por aquilo. E a presença do Senhor se afasta. Então toma cuidado com isso. Nós temos que estar alertas. Nós não estamos num tempo normal. Nós somos a geração da figueira. Nós somos a geração da volta de Jesus. A geração que precisa estar alertas nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar ao Senhor então, né? Agradecer a Ele por esse... Eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar na leitura. Não consigo pensar em outro texto para ler. Não consigo. É somente isso aqui. É a ordem de Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar nisso aqui, pelo amor de Deus? Pai, o que o Senhor quer? Eu falei, meu Deus do céu, esse texto é tão chifrezinho, né? Tão chifrinho que ele tá aqui para falar. Tem tanto texto aqui, tem a parte da frente, mas é só aqui que é para falar.
É um texto tão aparentemente, né? Mas é um texto tão profundo, né? Um texto profundo, entendeu? Então, tenha a ousadia, busca ter a ousadia do poder do Espírito Santo, entendeu? Você precisa buscar ter a ousadia de Deus. Você precisa buscar ter a cobertura total do Espírito Santo, que o Espírito Santo te encha, entendeu? Te encha para você poder avançar em comunhão, avançar em fé, avançar na libertação de almas, pela tua palavra. Pastor, eu sei que é um texto maravilhoso, mas porque a gente tem falado de tanta coisa pesada, né? Apocalipse. A gente tem falado, quando você... Eu tô tão acostumada a só falar palavras tão dura, que quando você lê isso aqui, ele é tão suave, que parece que não... Sabe? Parece que é uma coisa assim... Por isso que eu falei, daquilo que Deus tem me dado, ele é tão suave, que eu falei, meu Deus, o que eu vou falar daqui, Pai? O que eu vou falar daqui? Parece uma coisa tão que não tem nada a ver. Mas quando você começa a ler, você começa a ver a profundidade do que está aqui, né? A profundidade do que está aqui. Mas se for a palavra é lâmpada, exatamente. Mas é o que eu disse, eu estou tão acostumada, só coisa pesada, que tem dia que eu chego aqui com a minha alma amargurada, porque eu sei que a palavra vai doer, já doeu em mim o dia inteiro, vai doer em quem vai ouvir, entendeu? Mas é o que Deus manda fazer e eu não posso sair daquilo que Deus manda. E Deus mandou hoje uma coisa leve, uma coisa tranquila, que eu me desacostumei dela, né? Quem sabe agora o Senhor vai mandar coisas tranquilas, né? Vamos orar ao Senhor, porque para mim também é um bálsamo, entenderam? É um bálsamo. Mas vamos orar, né? Buscar a face do Senhor em oração. Buscar, esse é o Salmos, não, esse aqui é 2 Reis 6, tá? 2 Reis 6. Eliseu faz o martelo flutuar. Quer dizer, ele não, a palavra de Deus, né? Vamos orar então. É o livro, eu tô lendo o livro de Reis, 2 Reis 6, tá? 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Isso. Vamos clamar ao Senhor, né? Porque Deus tem poder de nos guardar e Ele vai nos guardar nesses dias de aflição que nós vamos passar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Senhor, buscando entender aquilo que o Senhor quer de nós. Buscando, Senhor, estar diante da Tua presença. Buscando, Pai, estar firmes com os nossos rostos alegres, com o nosso coração na alegria do Senhor, que é a nossa força. Guarda o Teu povo, livra o Teu povo do mal. Não nos abandona, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Ajuda o Teu povo a entender aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda o Teu povo a compreender como nós temos que nos portar como servos do Senhor. Servos que não têm que se envergonhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, eu te peço nesse momento pela vida da Celeste, que o Senhor guarde ela lá na Bahia, Pai. Te peço pela Dani Cristina, guarda ela, seus filhos, seu esposo, livra do mal. Pela vida da Estela, Pai, lá em Rondônia, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre eles lá, porque a situação ali naquela região está ficando tensa. Te peço pela Mônica também, Pai, que na região dela a situação está tensa. E eu te peço pelas propriedades dela, pela família, pelos seus funcionários, que a Tua paz reine naquele lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te peço pela Aline Franciele, pela Rosimeire, que a Tua mão de poder esteja sobre elas, pela Jaque, pelos seus meninos. Guarda eles debaixo da Tua mão, o esposo, pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor. Pai,
Levanta esse rapaz na tua presença. Dá sonhos para ele, Pai. Como o Senhor tem dado sonhos lá no Oriente Médio para aquele povo. Dá sonhos para o João Vitor também. Te peço pela Val, que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha, guardando a sua família de todo perigo. Te peço pela Aline Cristo, que a tua mão de poder esteja sobre ela. Pela Sara, Senhor, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Fatinha. Pela Patrícia Venâncio, Senhor, pela Eriedna e Daniel e seus meninos. Senhor, nós te pedimos, levanta o vale de ossos secos dentro desse lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pela Dani, pela sua família, pela Isabel, pela Rose, Pai, guarda em nome de Jesus. Pela Larissa, guarda a tua filha, os filhos, o marido, a sua família no seu entorno, Pai, em nome de Jesus, prospera a vida da tua filha. Guarda ela, Pai, porque ela está bem ali no centro do furacão. Guarda a tua filha, protege, blinda a casa, o carro, blinda eles, que eles fiquem invisíveis mediante a qualquer tentativa de perigo. E que ela possa confiar em ti, abrir os olhos, ter a visão da águia e confiar em ti. Te peço pela Marta Valéria, abençoa a tua filha, guarda, protege, em nome de Jesus. Te peço pela Arlinda, pela Maria Lucilene, guarda as tuas filhas em nome de Jesus, a Joelma, as suas crianças, seu esposo, as Andréias, Medeiro e Coelho, Pai, guarda tuas filhas em nome de Jesus, eu te peço. Te peço pela Andréia Brau, que a tua mão de misericórdia esteja sobre ela, pelo seu esposo, guardando, protegendo aonde eles vivem. Dá, Senhor, livramento para eles, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Cleide, Pai, em nome de Jesus, guarda a tua filha, guarda a sua propriedade, guarda onde eles estão. Te peço pela Fernanda Bamin, guarda, Senhor, em nome de Jesus, as suas filhas, seu esposo, guarda o seu primo, Senhor, o Mitre. Cura esse rapaz em nome de Jesus. Te peço pelo pastor Luiz, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dele, protegendo, fazendo que a trombeta toque dentro do seu ser, que toque vidas, e que faça, Senhor, que a palavra que sair da sua boca, Pai, faça Satanás cair por terra. Guarda o teu filho, Pai, que ninguém venha tirar da boca do seu filho o poder da palavra. Te peço pelo Denildo, guarda esse teu filho em nome de Jesus, pela Suzana, pelo seu filho. Te peço também, Senhor, pela Paula, pelo Pedro, pela Clara e a sua família lá na França, pelo pastor Vitor, pela pastoração, guarda eles, Senhor, que eles possam ter capacidade, Pai, cada dia mais de levar a tua palavra à frente, levar que Jesus está voltando, aonde eles estão, que aonde eles andarem sejam, Senhor, agraciados com a tua presença. Te peço pela vida da Simone, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Simone, que o jugo sobre a vida da Simone caia em nome de Jesus. O Senhor sabe o que a tua filha tem. O Senhor sabe, Pai, o que a tua filha está passando e ela precisa da quebra desse jugo em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, que a tua presença esteja sobre a vida deles, que eles possam a cada dia mais estar ligados no trono da tua graça, para que possa se cumprir a tua palavra aonde eles estão. Te peço pela Aline, pela Osimira, guarda eles em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Berenice, Pai, a voz da Berenice, que a cada dia a sua voz ecoe mais alto ainda. O Senhor sabe, ela tem o poder na voz. Glória a Deus por isso. Pela Carol Cozen, Senhor, eu te peço, guarda a tua filha em nome de Jesus, livre do mal. Livre as suas crianças, Pai. Te peço pela Joelisa, pela Maris, Pai. Guarda as tuas servas em nome de Jesus. Prospera o caminho delas.
prospera suas mentes, prospera a fé, em nome de Jesus. Te peço pela Vânia Lúcia, que a cada dia ela possa estar mais firmada na tua palavra. Te peço pela Leninha, Senhor, levanta a casa da Leninha, em nome de Jesus, levanta, Senhor. Te peço pelo Charles, que a tua mão de poder, Senhor, esteja sobre ele. Pai, eu te peço pela vida da Luciana, que eu esqueci aqui atrás. Pai, olha pela vida da tua serva, em nome de Jesus, pelo seu esposo, pelas suas filhas, Pai, que estão lá do outro lado do mundo. Pai, faz uma obra, antes das tuas filhas chegar lá, que a tua obra seja feita. Que o anjo da presença do Senhor esteja lá, modificando o coração, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, um coração que ouça o recado do Pai. Te peço pelo Charles, te peço pela Vanilda, Pai, sua família, pela Crica Artes. Te peço também, Senhor, pela Beth Borba, guarda a tua filha, Pai, que já renunciou tantas coisas por ti. Te peço pela Irene Lara, pela Cleidiane, a sua família, sua mãe, a Margarida, Tássia, Tassiana Donato, os seus filhos. Te peço pela Poliana, pelo Dr. Ivânio, pelo sua filha e sua esposa. Guarda eles, Senhor, em nome de Jesus. Prospera, Senhor, o caminho do Dr. Ivânio, até a tua vinda, em nome de Jesus. Pela vida da Josi, Pai, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Pai. Que a tua mão esteja sobre a tua filha, guardando no seu trabalho, que não é um trabalho pesado, é um trabalho conflitante, porque ali tem muita perseguição espiritual. Te peço pela Aline Milani, pelos seus filhos, guarda em nome de Jesus. Pela Nayara Paiva, Pai, guarda ela, sua família. Pela Irivanes, pelos seus filhos. Pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, guarda essa criança em nome de Jesus. Pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, Pai. Eu te peço, Senhor, a proteção do teu Espírito Santo. Pela vida da Roberta, Senhor, guarda ela em nome de Jesus. Pela vida da Patrícia, pela vida do Paulo, pela vida da Célia Regina, que está lá em Portugal, pela vida da Marisa. Senhor, providencia o que tua filha precisa em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, pela Susan Schatz, que a tua mão de poder esteja sobre ela. Que o anjo da cura esteja presente na vida dela o tempo todo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, protege, livra do mal. Guarda, Senhor, em nome do teu filho. Guarda, Senhor, porque o Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para curar. E que a tua filha possa ver a volta de Jesus, que já está aí. Te agradecemos, Senhor, te louvamos por tudo, pedimos uma noite em paz à tua presença. E que o ferro, Senhor, da vida de todos nós, possa flutuar. Porque Jesus está voltando. E nós veremos, nós não vamos sair desse mundo sem ver tudo que tem que ficar em cada lugar. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é o dono das misericórdias. E as tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. Te agradecemos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas é para toda a eternidade, nós viveremos com ele. Te agradecemos por tudo, Pai, te louvamos, no nome honrado de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem firmes com Jesus, tá? Fiquem firmes, porque ele não tarda a voltar. E as suas promessas que tem para nós, ainda aqui, ele vai cumprir nesse pouquinho tempo que está faltando. Pode aguardar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele
disse para nós que vai cumprir. Você só precisa crer. Crer e perseverar na obediência da palavra. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Amém e amém.